Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Pedro Carré. Obrigado por estar aqui, por assistir esse pequeno bate-papo sobre o yoga. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o asana. Asana são as técnicas corporais do yoga, né? É aquilo que a maior parte das pessoas, quando pensam em yoga, logo associam. É uma pessoa com uma grande flexibilidade, ou a pessoa fazendo aquelas técnicas, aqueles musculares, né, levando as pernas lá no alto e tal. Na verdade, asana é algo muito profundo. E a posição física em si é só uma pequena parte daquilo que é o asana. Tá? E não importa, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é assim, não importa se você tem muita ou pouca flexibilidade, se você tem muita força ou pouca. Isso tudo vai ser desenvolvido com o tempo de prática. Tá? E ainda assim, ao desenvolver isso dentro do yoga, não tenha como objetivo simplesmente ter uma grande flexibilidade para pôr o pé por trás da cabeça. Isso efetivamente dentro do yoga não importa muito, tá? Se tivesse essa grande importância, imagine, uma pessoa que fez balé a vida inteira ou que fez ginástica olímpica, né, seria um grande praticante da yoga. E não é bem por aí. Yoga tem um contexto sempre de expansão da lucidez, de autoconhecimento, né? E fazer o yoga ou fazer os asanas tem esse mesmo conteúdo, essa ideia também de autoconhecimento. Tá? Trazendo um pouquinho então do que é o asana. Asana, a definição que a gente tem lá do Yoga Sutra, lá do século III a.C., asana é qualquer posição firme e confortável. Alguns pontos importantes nessa definição. A primeira coisa, o asana é uma posição, é qualquer posição. Então você tem infinitas possibilidades de execução de técnicas corporais. Daí porque eu não gosto de falar esse asana está errado, esse asana está certo. Essa posição está errada, essa posição está certa. Existem algumas posições que anatomicamente ou que pela fisiologia do exercício, né, seria mais adequada. Mas, efetivamente, você tem quantos asanas forem existirem, o número de asanas que são possíveis é a mesma quantidade de número de pessoas. Tem uma frase até de uma Upanishad que diz isso, né? Existem tantos asanas quanto seres vivos sobre a Terra. Então, N variações de asana, tá? O segundo é que uma posição que seja firme, tá? Ela tem que ser firme, ela tem que ser estável. Esse é o primeiro elemento de um asana. Quando você está treinando, e aqui entra uma divisão, quando você está treinando asana, é uma coisa. Você está tentando fazer aquele muscular, você está tentando fazer o equilíbrio, então você repete, você tenta de novo, você gera o desequilíbrio, alguém te dá uma ajuda, o professor te corrige. Essa tentativa de executar asana, tá? Você está tentando fazer a posição. Mas o asana é quando essa posição já se tornou firme, se tornou estável. Esse ponto é importante, a posição estar estável ou firme. Qualquer posição firme e confortável. Esse outro elemento, o conforto, é muito importante. Porque é a partir dele que você vai conseguir executar os outros elementos do asana. Tá? Confortável não significa que não tem um esforço. Você pode estar fazendo uma posição, por exemplo, de apoio, que seria o Chatuspadasana, né? Chatuspada é 4 apoios. O asana sobre 4 apoios, aquela posição de apoio normal, a prancha, como alguns chamam. Ela tem a sua solicitação, tem o seu esforço, mas ele tem que estar confortável, é um esforço dentro daquilo que é agradável, sem a rinça, sem a agressão, né? Tentar não agredir o seu corpo, tá? Então a rimsa é a não agressão, não é sem a rimsa, é com a rimsa, sem agredir o seu corpo. Bom, a partir do momento que você consegue parar na posição, mantê-la confortável, estável, aí o Yoga Sutra ainda fala mais, ele diz assim, asana é qualquer posição firme e confortável. E isso é alcançado quando você elimina as tensões e medita no infinito. Essa seria a definição perfeita do asana lá do Yoga Sutra. Agora trazendo pra gente. Então o primeiro passo foi o que a gente comentou, você tornar a posição estável, confortável, firme. O segundo passo é a respiração. A partir da respiração, você vai conseguir tornar a posição ainda mais confortável, você vai conseguir eliminar as tensões. Então essa parte de respirar corretamente dentro do asana é fundamental, tá? Não só para essa questão da associação da respiração com os estados emocionais, mas também com a associação da respiração com o fluxo do prana, da energia vital. Então no primeiro momento, a posição física,
firme, confortável. No segundo momento, a sua respiração. A sua respiração tem que ser profunda, tão profunda quanto possível, porque cada asana vai exigir e permitir determinada profundidade na respiração. A respiração ela tem que ser ritmada, coordenada, né? Você conseguir ter coordenação dela e sempre consciente, tá? Sempre perceber muito a sua respiração dentro do asana. Vou fazer um parênteses aqui, antes da gente dar sequência, só para explicar uma coisa. É muito comum vocês verem, especialmente dentro do Ashtanga Yoga, fazer o tempo todo o Jai Pranayama dentro do asana, né? O Jai é aquele pranayama que você contrai a glote e faz uma respiração um pouco ruidosa, forte, assim. Ele é muito legal. O Jai Pranayama é fantástico dentro do asana, mas não é necessário ser feito sempre. Você vai chegar num ponto de sua prática, no início é legal, dependendo da aula, do momento, o Ujjayi é muito bom. Tem duas coisas. Um Ujjayi bem feito, ele pode ou gerar força, de acordo com o que você faz, então, por exemplo, para permanecer em asanas de força é muito bom. Ou o Ujjayi pode também gerar descontração, dependendo da maneira como você o faz, o que seria interessante para uma asana que exige flexibilidade. Mas nem sempre, você nem sempre vai fazer isso. Particularmente, eu gosto de fazer a prática sem o Ujjayi Pranayama. Às vezes eu uso, às vezes nas práticas a gente coloca, mas eu prefiro sem. Por quê? Eu acho que sem o Ujjayi Pranayama gera mais conforto. Você consegue relaxar melhor, você consegue um estado mais abstraído. Aí eu vou falar agora do terceiro elemento do asana, que está conectado com isso. Só repetindo, o primeiro elemento é a posição física, firme, confortável. O segundo elemento é a respiração, profunda, consciente, né, ritmada. E o terceiro elemento, que é talvez o mais importante, é onde leva esse estado de asana, que é a definição de Patanjali, né? Quando você elimina as tensões e medita no infinito. Então, essa parte do medita no infinito é a parte mais importante. É o estado de consciência presente dentro do asana. Tá? Então, o terceiro elemento do asana é o estado de consciência, é a atitude interior. Atitude interior que a gente pode definir, primeiro, você conseguir, você tem duas coisas dentro dessa atitude interior. A primeira é você criar mentalizações. Tá? Essa é a primeira forma, é o primeiro caminho. Você pode, então, para isso, localizar a consciência numa parte do corpo que está sendo solicitada para se concentrar melhor e para mentalizar. Exemplo, voltando ao exemplo da posição da prancha, do Chatuspadasana. Você pode, naquele asana que exige força, que trabalha ombros, você pode, por exemplo, localizar a atenção naquela parte solicitada e mentalizar. Imaginar cor alaranjada, que gera energia, que gera força. Tá? Ou numa asana de abertura pélvica, por exemplo, que exige mais descontração, você mentalizar a cor azul, para relaxar, para descontrair, envolvendo aquela região. Então note, você precisa primeiro estar numa posição estável, né? Como é que você vai se concentrar e mentalizar se você está instável, se você está balançando muito? Então por isso a posição estável, a respiração ritmada que te ajuda nessa estabilidade, e aí sim essa parte de localizar a consciência e mentalizar. Então a parte da atitude interior, que é a mais importante do asana, se a gente colocasse dentro da ideia de um iceberg, né? A posição em si é só a pontinha, o que está lá para dentro é que é importante. Lá para dentro é essa atitude interior. O primeiro passo, ou o primeiro caminho, vamos melhor colocando, é essa questão de você utilizar mentalizações. O segundo passo, o segundo caminho, que é até, vamos dizer, quase uma consequência do primeiro, é você conseguir, dentro do asana, gerar a descontração. Você realmente gerar um estado de abstração e diluição, ou essa eu acho que seria a palavra legal, diluição da sua consciência em todo o seu corpo. Asana o estado de asana é um estado de presença, de total presença no seu corpo. Então o primeiro caminho que era você localizar a consciência e mentalizar. O segundo caminho é você não mentalizar, é você não localizar a consciência, mas diluir a consciência em todo o seu corpo. É estar executando uma posição e você conseguir sentir cada milímetro do seu corpo, cada célula, cada detalhe da posição. Desde os seus pés, as pontas dos dedos das mãos, mudra, por exemplo, dando energia nas mãos, a fisionomia, a descontração. Então esse é o estado mais amplo do asana.
tá? É um estado de abstração total do mundo exterior e um mergulho dentro de si, mas um mergulho que dilui a consciência em todo o seu corpo. É como se você estivesse sentindo, percebendo cada detalhe. Assim, esse é um estado já do asana mais avançado, vamos colocar assim. E quando alguém me perguntar o que é uma prática iniciante e o que é uma prática avançada, para mim é a mesma prática que você, o iniciante, faz, o avançado faz, com a diferença dos estados ou dos níveis de profundidade que cada um vai dentro da prática, entende? Claro que o avançado vai utilizar algumas mentalizações a mais, vai utilizar mais a questão de chakras, de kundalini, mas o que é mais importante é esse estado, sabe? É olhar para dentro. Então, na próxima vez que você for fazer um asana, tente se recordar disso. Busque uma posição estável para você. Respire nela. Observe a sua respiração. Procure, através da posição e da respiração, encontrar mais conforto, descontrair. E, a partir dali, concentrar-se. Você pode utilizar concentração e mentalizações para gerar mais energia, mais força, mais descontração. Ou pode simplesmente diluir-se, entregar-se. O que nós chamamos de um estado de bhava. Bhava é devoção, a tradução seria devoção, mas a ideia não é bem de uma ideia de um devoto, né? A ideia da devoção é a ideia da total entrega ao seu próprio corpo. Isso é asana. Não é macaquice, não é aquela coisa de fazer pé na cabeça, aquilo tudo faz parte, mas não é aquilo. Você não faz um asana melhor ou pior porque você não põe o pé por trás da cabeça. Isso é muito importante de você ter claro para você. Procure se desenvolver, obviamente, no elemento físico, né? Melhorar a sua flexibilidade, melhorar o tônus muscular, mas não se apegue apenas a isso. Busque, dentro do asana, encontrar, fazer o estado de asana de verdade. Aí você vai ver a diferença, aí você vai ver o que é o yoga, aí você vai sentir o yoga. E aqui, só para a gente finalizar, tem um detalhe interessante, né? A forma de executar o asana. Como é que eu executo o asana? Você encontra também duas vertentes que são muito interessantes assim. O asana com muito movimento e pouca permanência, né? Você faz uma posição, vai para outra, faz a posição, já vai para outra, aquela coisa movimentando. É uma forma de fazer o asana. É uma forma mais dinâmica que mantém essa fluidez, tá? Mas mesmo assim, a ideia de você movimentar com consciência. Esse é o detalhe. Mesmo que você faça o asana com pouquinha permanência, você para na posição e já continua, esse parar tem consciência. Esse movimento é consciente, é percebido, é sentido. Tá? Não é um movimento aleatório, não é um movimento a esmo. É realmente sentido, estando dentro do seu corpo naquele movimento, naquele flow. E o outro lado, que é o asana com permanência, em que você para na posição, aí você dá tempo para respirar melhor, para se concentrar melhor, para descontrair, para se encontrar dentro do asana, né? O asana com permanência. Mas quando você vai passar para a próxima posição, dar continuidade, o faça também com fluidez. O mesmo flow. A única diferença, então perceba que as duas formas de praticar são idênticas, são iguais. O que vai diferenciar? Um pouco do tempo, o tempo que você vai fazer menor ou maior de pausa na posição, só isso. Mas a atitude perante o asana é a mesma, tá? Então, e você pode variar. Não importa, hoje eu estou afim de fazer uma prática, mas com mais movimento, beleza? Faça sem permanência, vá dinâmica, né? Aquela coisa mais coreográfica, mais fluida. No entanto, não, hoje eu quero fazer bastante permanência. Faça permanência, mas flui do mesmo jeito. Na passagem de um asana para o outro, fluidez, continuidade, fluxo, tá? E o asana, assim como o yoga, tem muito essa ideia da continuidade, do fluxo, da união. Lembra? Muita gente fala, o yoga é união. União do que com o que? Cara, eu acho que a ideia do yoga é a união consigo mesmo. É você se olhar para dentro e se encontrar. Na aula anterior a gente falou um pouquinho lá sobre Purusha, Prakriti, Atman, né? Então essa união, na verdade, é a união dessa consciência com essa revelação, essa percepção da consciência plena, de Purusha ou de Atman, do self, né? O si mesmo. E dentro do asana, ele deve proporcionar isso, tá? É possível sim, do asana à meditação, ter esse elo de ligação contínua. Então é isso. Na próxima prática, lembre-se disso, assim, de perceber o asana não só como um exercício físico, não é só o exercício, tem muita coisa por trás e tente vivenciar isso, você vai ver que muda completamente a sua maneira de lidar com o yoga. É isso, espero que tenha gostado.
e nos encontramos então em um próximo bate-papo. Até lá!